Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje começaremos uma série aqui no canal com 27 vídeos. Na verdade, 27 histórias que vocês vão gostar muito de conhecer. Eu já vou pedir a vocês que deixem o like nesse vídeo, que ajuda muito. Ajuda a impulsionar o meu canal, faz com que o YouTube entenda que vocês gostam do conteúdo e assim o entrega a mais pessoas. Se você chegou aqui por causa desse vídeo, mas ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque assim vocês não perdem mais nenhuma história sempre que eu postar um vídeo novo. E compartilhem nas suas redes sociais, com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos. Peçam para eles virem aqui conhecer as histórias e também se inscreverem. Sem mais demoras, hoje nós vamos entrar na nossa máquina do tempo e viajar para vários lugares em várias épocas diferentes. Vou pedir aqui licença e sua honrosa presença para falar do nosso mapa. Estados e capitais, nos seus grupos regionais, doravante, nada escapa. No meu norte, do Amapá, capital é Macapá. Eu digo sem cerimônia, do Acre falo, é Rio Branco. Seu amigo aqui é franco, Porto Velho é de Rondônia. Não vá se perder na lista, de Roraima é Boa Vista, do Pará, digo, é Belém. Estude, atinja seus afins. Palmas é do Tocantins. Amazonas, Manaus tem. Vou partir para o Nordeste, terra de cabra da peste. Maranhão é São Luís. Indo em terra nordestina, Piauí tem Teresina, a minha pesquisa diz. Anote por gentileza, Ceará é Fortaleza. Escreva aí que é Natal, do Rio Grande do Norte. Se preciso for, recorte. Decore, é fundamental. Paraíba, João Pessoa. E Bahia, terra boa. Não vacile, é Salvador. Que a cachola não me pife. De Pernambuco é Recife. Acompanhe, por favor. Na cuca já deu um nó? Não desista, é Maceió. De Alagoas, capital. Desse estudo participe, Aracaju de Sergipe, guarde aí para ser o tal. O Sudeste agora é tema, não vai ser muito problema aprender essa lição. Seu mestre não desaponte e lembre, Belo Horizonte, de Minas Gerais, irmão. Vitória, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Encanto, a capital não me dá. Seja esperto, agora tente. São Paulo tem igualmente uma capital xará. Para o sul vamos rumar e com certeza gravar. Florianópolis é a de Santa Catarina. Se você se determina, vai ser fácil, tenho fé. Rio Grande do Sul, amigo, Porto Alegre tem, eu digo. Na beira do rio Guaíba, lá embaixo ainda há, no estado do Paraná. Não esqueça, Curitiba. Seu confrade agora avisa, Centro-Oeste finaliza. Não se canse aí, seu moço, o cordel cultura traz. É Goiânia de Goiás, Cuiabá de Mato Grosso. Para tirar a nota azul, do Mato Grosso do Sul, Campo Grande vai dizer. No Distrito Federal, a capital nacional é Brasília, pode crer. Com o roteiro concluído, espero ter atingido a meta, inscrito querido, de levar informação. Foi boa a minha intenção. Usei a rima por meio, em versos fiz um passeio, a todos meu abração. Gerson Brito. Hoje começaremos a contar aqui no canal a história dos estados brasileiros. São 26 estados e a capital federal, portanto, totalizando 27. Os estados brasileiros, eles são muito importantes porque eles contam a história do nascimento de uma nação. Todos eles juntos formam o Brasil, formam a nossa nação. Portanto,
Vocês vão gostar muito de conhecer como se origina cada estado e algumas particularidades de cada estado. A história do nosso amado Brasil, da nossa amada nação, que embora, diga-se de passagem, passe por problemas, mas é o nosso país amado e é amado pelo mundo todo. Eu tenho certeza que depois dessa série de vídeos, vocês jamais verão o Brasil da mesma maneira. Contaremos um pouco da história do Acre. O Acre é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Ele está localizado no sudoeste da região norte. Divisa com duas unidades federativas, Amazonas ao norte e Rondônia a leste. E faz fronteira com dois países, a Bolívia a sudeste e o Peru ao sul e a oeste. A sua área equivale aproximadamente ao Nepal. Essa área responde a 2% de todo o país. De acordo com os geógrafos, se trata de um dos estados de menor densidade demográfica do Brasil e foi o mais recente que os brasileiros povoaram de maneira efetiva. Nele, localiza-se a extremidade ocidental do Brasil. A cidade onde estão sediados os poderes executivo, legislativo e judiciário estaduais é a capital, Rio Branco. E alguns municípios têm a população superior a 30 mil habitantes, e são Cruzeiro do Sul, Feijó, Sena Madureira e Tarauacá. Somente em 1877 teve início no Acre, que naquela época pertencia à Bolívia, a chegada da quase totalidade dos imigrantes que, vindos do Nordeste do Brasil, mais precisamente do Ceará, colonizaram a região para buscar a borracha que se encontrava na floresta amazônica. Nas últimas décadas do século XIX, moravam 50 mil brasileiros na região. Os seringueiros lutaram com as tropas para realizar a ocupação da região e, em 1903, ao lado do último líder da Revolução Acreana, o gaúcho Plácido de Castro, foram os autores da proclamação do Estado independente do Acre. Então, a região foi ocupada militarmente pelo governo brasileiro e depois o Brasil estabeleceu diálogo diplomático com a Bolívia. Em consequência, o Brasil assumiria o controle do Acre. O governo brasileiro decidiu criar o território federal do Acre em 1904. Por força da Lei Federal número 4070, o presidente do Brasil, João Goulart, elevou o território federal do Acre à categoria de Estado em 1962. Foi promovido pela borracha produzida que o Estado tinha sido ocupado e se desenvolveu. A produção da borracha declinou desde 1913. Porém, ainda em tempos atuais, o Acre é um dos estados brasileiros que mais produzem e exportam borracha, o látex coagulado. Juruá, Purus, Tarauacá, Muru, Envira e Chapuri são os rios de maior importância do estado. As principais atividades econômicas do estado são o trabalho de extrair borracha e castanha, a pecuária e a agricultura. Com 2 horas anteriores ao fuso horário de Brasília, nele está localizada a última localidade brasileira a ter visão do sol nascente, na Serra de Moa, na fronteira com a República do Peru. A intensidade do extrativismo vegetal, que tem atingido o ponto mais alto no século XX, constituiu-se em atração para os brasileiros que, vindos de uma variedade de regiões, chegaram aos estados, misturando tradições vindas da região sul do Brasil, de São Paulo, da região nordeste do Brasil e dos grupos étnicos indígenas. Deu-se o surgimento de uma culinária com muitas diversidades, que põe junto a carne de sol com o pirarucu, o peixe característico da região. Pratos que se acompanham com o tucupi, o molho, cujo ingrediente é a mandioca.
O transporte fluvial, que se concentra nos rios Juruá e Moa, no oeste do estado, Itarauacá e Envira, no noroeste, é um dos mais importantes meios de transporte, junto à BR-364, ligando de Rio Branco até Cruzeiro do Sul, e que o governo brasileiro recentemente asfaltou e construiu as pontes, onde antigamente era preciso atravessar por meio de balsas. O nome Acre é derivado, talvez, da palavra tupi Aquir-U, que significa Rio Verde, ou de Aquir, do verbo quer, que significa dormir, sossegar. Mas é quase certeza de que essas raízes etimológicas são as que deformaram a palavra Aquiri, que é a corruptela do vocábulo do dialeto ipurinã, feita pelos exploradores que chegaram à região. Também existe a opinião de que Aquiri pode significar água corrente veloz. Na viagem feita por João Gabriel de Carvalho ao Rio Purus em 1878, foi escrita uma carta pelo colonizador que teve como destinatário o comerciante paraense Visconde de Santo Elias. Na carta que o colonizador nordestino escreveu, registra-se o pedido de mercadorias que chegaram à boca do rio Aquiri. Devido à incapacidade de entendimento pela letra de João Gabriel na observação do proprietário e das pessoas que trabalhavam no estabelecimento comercial sediado em Belém, ou por causa da caligrafia errada desse colonizador que escreveu às pressas, como Acre ou Acri, no lugar de Aquiri, o destino de chegada das mercadorias e das faturas foi o rio Acre. Acre possui alguns apelidos: Extremo do Brasil, Estado das Seringueiras, Estado do Latex e Extremo Oeste. Os habitantes naturais do Acre são denominados acreanos, pela lei estadual. Na região do atual estado do Acre, foram encontrados inúmeros geóglifos, que são aquelas estruturas feitas no solo com idade variável entre 2 e 100 anos. Pela complexidade, remetem às civilizações pré-colombianas, demonstrando um elevado grau de conhecimento em várias áreas e domínio de avançadas técnicas de movimentação de terra e água. As últimas escavações fizeram uma descoberta importante em Chapuri. Um buraco de esteio em boas condições foi localizado em um geóglifo de formato redondo, reforçando a tese de que os índios daquela época poderiam ter usado fortificações paliçadas para habitação e segurança. As secas nordestinas e o apelo econômico da borracha, produto que no fim do século XIX começava sua trajetória de preços altos nos mercados internacionais, inscrevem-se entre as causas predominantes na movimentação de massas humanas em busca do Eldorado acreano. As ocupações portuguesas do período colonial já haviam atingido seus pontos máximos no Brasil durante o século XVIII. Consequência inevitável foi a dilatação do horizonte geográfico na direção oeste, atingindo terras de posse espanhola, fato que se tornou matéria dos tratados de Madrid e de Santo Ildefonso. Ambos os tratados, partindo das explorações feitas por Manuel Félix de Leme nas bacias do Guaporé e do Madeira, estabeleceram como linha divisória das possessões, na área em questão, os leitos do Mamoré e do Guaporé até o seu limite máximo ocidental, na margem esquerda do Javari. O povoamento da zona, estimulado pela criação da nova Capitania Real de Mato Grosso, deu-se na direção da fronteira, surgindo alguns centros importantes: Vila Bela, às margens do Guaporé, Vila Maria, no Rio Paraguai,
e Casal Vasco. Até os meados do século XIX, não se pensava em nenhum povoamento sistemático da área. Nessa época, o grande manancial virgem de borracha que ali se encontrava atraía o interesse mundial, provocando sua colonização de modo inteiramente espontâneo. A política econômica do Império do Brasil, orientada para a atividade agrário-exportadora com base no café, não comportava o aproveitamento e a incorporação dos territórios do extremo ocidental. Desse descaso, resultou que no Atlas do Império do Brasil, de 1868, de Cândido Mendes de Almeida, modelado em seu tempo, não figurassem o Rio Acre e seus principais tributários. Apesar de tal política, alguns sertanistas brasileiros exploravam aquela região agreste e despovoada, desconhecendo se pertenciam ao Brasil, ao Peru ou à Bolívia. Assim, em meados do século XIX, no impulso que a procura da borracha ocasionou, solicitada que era no mercado internacional, várias expedições esquadrinharam a área, buscando facilitar a instalação dos colonos. Nessa época, João Rodrigues Cametá iniciou a conquista do Rio Purus. Manuel Urbano de Encarnação de Moura, grande conhecedor da região, atingiu o Rio Acre, subindo até a proximidade do Chapuri. E João da Cunha Correia alcançou a bacia do Alto Tarauacá. Todo esse desbravamento se deu, na maior parte, em terras bolivianas. As atividades exploradoras, a importância industrial das reservas de borracha e a chegada dos colonos brasileiros na região suscitaram o interesse da Bolívia, que solicitou melhor fixação de limites. Após várias negociações fracassadas, em 1867, assinou-se o Tratado de Ayacucho. A divisória foi estabelecida pelo paralelo da confluência dos rios Beni e Mamoré, em direção ao leste, até a nascente do Javari, embora ainda não fossem conhecidas as cabeceiras desses rios. Em 1890, um oficial boliviano, José Manuel Pando, alertou seu governo para o fato de que, na bacia hidrográfica do Juruá, havia mais de 300 seringais com a ocupação dos brasileiros, implantando-se cada vez mais rapidamente em solo da Bolívia. A ocupação brasileira avançara em profundidade para o oeste do meridiano. A ocupação brasileira havia avançado em profundidade, numa extensão de mais de 1.000 quilômetros, muito embora já estivessem fixadas as fronteiras acima da confluência do Beni e Mamoré, segundo o Tratado de 1867. Em 1995, criou-se uma comissão para o ajuste da divisa. O representante brasileiro, Gregório Taumaturgo de Azevedo, demitiu-se após verificar que a ratificação do Tratado de 1867 iria prejudicar os seringueiros ali estabelecidos. Em 1899, os bolivianos estabeleceram um posto administrativo em Puerto Alonso, cobrando impostos e lançando taxas aduaneiras sobre as atividades dos brasileiros. No ano seguinte, o Brasil aceitou a soberania da Bolívia na zona, quando reconheceu oficialmente os antigos limites na confluência Beni-Mamoré. Os seringueiros, alheios às tramitações diplomáticas, julgaram lesados seus interesses e iniciaram movimentos de rebeldia, ocorrendo duas sérias contestações. Em abril de 1899, um advogado cearense, José Carvalho, liderou uma ação armada que culminou na expulsão das autoridades bolivianas. Logo depois, a Bolívia iniciou negociações com um truste anglo-americano a fim de promover, com poderes excepcionais, cobranças de imposto, força armada.
a incorporação política e econômica do Acre a seu território. O governador do Amazonas, José Cardoso Ramalho Júnior, informado do ajuste por um funcionário do consulado boliviano em Belém, o espanhol Luiz Galvez Rodrigues de Arias, enviou à frente de contingentes militares para ocupar Puerto Alonso. Galvez proclamou ali a República do Acre, tornando-se seu presidente com o apoio dos seringalistas. O novo estado tinha o objetivo de afastar o domínio boliviano para depois pedir anexação ao Brasil, a exemplo do que havia sido feito no Texas, na América do Norte. Em março de 1900, devido a protestos da Bolívia, o presidente Campos Salles extinguiu a efêmera república 8 meses após a criação. Luiz Galvez teve que capitular e retirou-se para a Europa. Reinstalaram-se os bolivianos na região, mas sofreram em seguida o ataque de outra expedição que se constituíra em Manaus, com a ajuda do governador Silvério Neri, que também se opunha nos bastidores ao domínio da Bolívia sobre o Acre, de onde provinham, em forma de impostos, grandes quantias para o Tesouro Estadual. Em dezembro de 1900, composta de moços intelectuais da boemia de Manaus, a expedição dos poetas desbaratou-se após rápido combate em frente a Puerto Alonso. Comerciantes e proprietários no Rio Acre resolveram entregar a chefia de nova insurreição a um ex-aluno da Escola Militar de Porto Alegre, José Plácido de Castro, gaúcho de São Gabriel, que, à frente de um corpo improvisado de seringueiros, iniciou operações na vila de Chapuri, no Alto Acre, e aí prendeu as autoridades bolivianas, isso em agosto de 1902. Depois de combates esparsos e bem-sucedidos, Plácido de Castro assediou Puerto Alonso, logrando a capitulação final das forças bolivianas, em fevereiro de 1903. Influíra no espírito de Plácido de Castro o fato de haver a Bolívia arrendado o território do Acre a um sindicato estrangeiro, semelhante aos que operavam na Ásia e na África. O Bolivian Syndicate, constituído por capitais ingleses e americanos, iria empossar-se na administração do Acre, dispondo de forças policiais e frota armada. Representantes dessa companhia chegaram à vila de Antimari, Rio Acre, abaixo de Puerto Alonso, mas desistiram da missão, porque os revolucionários dominavam todo o rio, faltando pouco para o fim da resistência boliviana. Aclamado governador pelo Estado Independente do Acre, Plácido de Castro organizou um governo em Puerto Alonso. Daí por diante, a questão passou à esfera diplomática. O Barão do Rio Branco assumiu o Ministério do Exterior e seu primeiro ato foi afastar a Bolivian Syndicate. Os banqueiros responsáveis pelo negócio aceitaram em Nova York a proposta do Brasil, 10.000 libras esterlinas como preço da desistência do contrato. Subsequentemente, Rio Branco ajustou com a Bolívia um modus vivendi que previa a ocupação militar do território e destacamentos do Exército Brasileiro na parte que se designou como Acre Setentrional. Em novembro de 1903, Rio Branco, plenipotenciário Assis Brasil, assinaram como os representantes da Bolívia o Tratado de Petrópolis, no qual o Brasil adquiriu o Acre por compra, 2 milhões de libras esterlinas, e deu uma pequena faixa do então território do Mato Grosso, denominada Triângulo do Albunã, com aproximadamente 2.300 quilômetros. Em consequência, dissolveu-se o Estado independente, passando o Acre Meridional e o Acre Setentrional a constituírem o território brasileiro do Acre organizado, segundo os termos da Lei nº 1181, de 25 de fevereiro de 1904,
e do Decreto 5.188, de 7 de abril de 1904, em 3 departamentos administrativos: o do Alto Acre, o do Alto Purus e do Alto Juruá, chefiados por prefeitos de livre escolha e nomeação do presidente da República. Mencionada a parte da Bolívia, um outro caso tinha de ser resolvido com o Peru. O governo de Lima, alegando validez de títulos coloniais, reivindicava todo o território do Acre e mais uma extensa área do estado do Amazonas. Delegações administrativas e militares desse país tentaram estabelecer-se no Alto Purus e no Alto Juruá. Os brasileiros, com seus próprios recursos, forçaram os peruanos a abandonar o Alto Purus em setembro de 1903. Rio Branco, para evitar novos conflitos, sugeriu um modus vivendi para a neutralização de áreas no Alto Purus e no Alto Juruá e o estabelecimento de uma administração conjunta. Isso não impediu um conflito armado entre peruanos e um destacamento do Exército Brasileiro em serviço no recém-criado departamento do Alto Juruá. A luta findou com a retirada das forças peruanas. À luz dos títulos brasileiros e dos estudos das comissões mistas que pesquisaram as zonas do Alto Purus e do Alto Juruá, Rio Branco propôs ao governo de Peru o acerto de limites firmado a 8 de setembro de 1909. Com esse auto, completou-se a integração político-jurídica do território na comunidade brasileira. Em 1904 e 1920, o Acre não teve uma única capital, com as capitais dos 3 departamentos se reportando diretamente ao governo federal. Essa subjugação causou intensas revoltas da população, mas que foram sufocadas pelo governo central brasileiro. Com a Constituição de 1934, o Acre só obteve o direito de eleger 2 deputados federais para representá-lo na Câmara Federal e alterar o regime de indicação dos governadores do território. Durante a Segunda Guerra Mundial, os seringais da Malásia foram ocupados pelos japoneses e a Tailândia, um grande produtor de borracha, participou da guerra ao lado do eixo. Assim, o Acre representou uma das principais fontes de borracha dos aliados durante a guerra. Em reconhecimento à contribuição produtiva em prol da vitória aliada, o Brasil conseguiu recursos norte-americanos para construir a Companhia Siderúrgica Nacional e, assim, alavancar a industrialização estagnada do Centro-Sul sem indústrias base. Para solucionar o impasse e também para suprir a borracha para o material bélico das forças aliadas, em maio de 1941, o governo brasileiro fez acordos com o governo dos Estados Unidos, iniciando outra operação em larga escala de extração de látex na Amazônia, a Batalha da Borracha. O clima no Acre é muito quente e muito úmido. As temperaturas médias mensais variam entre 24 e 27 graus, sendo a menor média da região norte. Existe uma estação seca nos meses de junho, julho e agosto. A floresta amazônica recobre todo o território estadual. Muito rica em seringueiras e castanheiras, a floresta garante ao Acre o lugar de maior produtor nacional de borracha e castanha. Os principais rios do Acre são navegáveis principalmente nas cheias, são o Juruá, o Tarauacá, o Envira, Purus, Laco e Acre. Atravessam o estado com cursos quase paralelos e que só vão confluir fora do seu território. De acordo com o Censo Brasileiro de 2010, o Acre era habitado por 733.559 habitantes, sendo que havia 532.279 habitantes em área urbana e 201.280 habitantes em área rural. Haviam 368.324 homens e 365.235 mulheres.
Foram identificados 221.108 domicílios. A média de habitantes por domicílio é de 3 pessoas. A capital, Rio Branco, é a maior e mais populosa cidade do estado, com quase 350 mil habitantes, sendo a sexta maior na região norte. No interior, a população vive dispersa ao longo dos rios, ocupada na extração de borracha, castanha e madeiras. Na formação da população acriana, entraram também, além dos índios, os nordestinos, principalmente cearenses, que ali chegaram maciçamente durante o período áureo da borracha, de 1880 a 1913, e os sulistas, que chegaram maciçamente durante a década de 70 em diante. Houve também imigrações de árabes, principalmente sírios, libaneses e italianos, sendo ambas as maiores da região norte, além de japoneses, alemães e eslavos. Segundo dados estatísticos do IBGE, em 2006, a população do estado é composta por 37,5% pardos, 33% brancos, 7,8% negros, além de indígenas e asiáticos. Existem no Acre 34 terras indígenas, ocupadas por mais de 12 mil índios, que representam 2% da população total do estado. Existem também algumas etnias isoladas, que não têm nenhum tipo de contato com a sociedade, e o território que eles habitam é ao longo da fronteira internacional Brasil-Peru. O Acre é um estado da federação e é governado pelos 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. A atual Constituição do Acre foi promulgada em 1989, acrescida das alterações resultantes de posteriores emendas constitucionais. A sede do governo acreano, desde 1930, está no Palácio Rio Branco. O Acre é formado pela união de 22 municípios. O Acre era um dos estados mais isolados do país, porém, conseguiu se tornar oficialmente interligado ao resto da malha rodoviária do Brasil em maio de 2021, com a inauguração da Ponte do Abunã. A via do estado é avaliada como a terceira pior entre todas as unidades federativas brasileiras e sua capital, Rio Branco, está na última posição entre as capitais estaduais, quesito PIB per capita. A exportação do Acre é composta principalmente por coco, castanha e caju, madeira serrada, madeira perfilada, madeira compensada e produtos farmacêuticos de origem animal. O Acre é um dos 3 estados com a maior taxa de analfabetismo no Brasil, com uma porcentagem de analfabetos atingindo os 12,10%. As principais universidades do Acre são o Instituto Federal do Acre e a Universidade Federal do Acre, que são públicas, e a União Educacional do Norte e Instituição de Ensino Superior do Acre, que são particulares. O Acre é muito parecida com a dos outros estados da região norte, porém há um alto consumo de cultura nordestina. A típica utiliza muito o pato e o pirarucu, que herdaram dos índios, e o bobó de camarão, vatapá e carne de sol com macaxeira, trazido do Nordeste brasileiro logo quando iniciou a extração do látex, já que muitos nordestinos migraram para o Acre tentando uma melhor qualidade de vida. Foi a nossa história de hoje. Conhecemos um pouco da origem e da atual situação do estado do Acre. Quem está no Brasil que não conhece, se tiver a oportunidade, vá conhecer, vá apoiar a cultura, o comércio local, porque é uma parte do nosso país, o ser humano. Tudo dentro da gente tem que funcionar para que o nosso corpo continue ativo e com vida. E assim o país. Todos os estados são igualmente importantes e todos têm que funcionar para que o país inteiro funcione e continue vivo e pulsante.
Então, quem tiver a oportunidade, vá conhecer esse estado também. Eu tenho certeza que tem lugares maravilhosos, lindíssimos para se ver, tem uma culinária magnífica, então vale a pena também colocar o Acre na nossa lista de lugares que queremos conhecer. Esse foi o estado, o vídeo e a história que conhecemos hoje. Amanhã traremos um outro. E eu espero que vocês tenham gostado de conhecer. Se gostaram, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal e voltem aqui para o próximo estado, para a próxima história. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima. Acre, terra querida, povo vibrante, cativante, floresta que te compõe, belas e esverdeadas. A nação grita teu nome, Acre, buscam por ti, por belezas originais, apaixonantes, onde só tem-se aqui e não mais noutro lugar. Terra de personagens célebres, Chico, Plácido, Barão do Rio Branco, enriquecem ainda mais a tua história e orgulha teus admiradores. Ah, bandeira incomparavelmente bela, símbolo magistral de tuas glórias, suas cores apresentáveis, o verde, exuberantes paisagens naturais, amarelo, riqueza de um povo guerreiro, e um vermelho, paixão que orgulha tua gente.